vamos considerar a preciosa e relevante mensagem de 1 Crônicas, capítulo 13. Neste capítulo fenomenal, nós temos muito o que aprender. Neste capítulo, nós aprenderemos, sobretudo, que os fins jamais justificarão os meios. Davi aprendeu que, embora extremamente bem intencionado, não basta, quando se quer agradar a Deus ou fazer algo para Deus, não basta apenas preocupar-se com o propósito, com a intenção e a motivação. Também é fundamental que na execução de planos nós busquemos meios lícitos, meios adequados, meios tão dignos quanto os fins que almejamos. Davi quis fazer algo importantíssimo para Deus e ele estava super bem intencionado, mas o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. É muito importante compreender que os fins não justificam os meios. E quando queremos fazer algo para Deus, quer adoração, quer servi-lo, precisamos fazer de acordo com os meios, os princípios, os valores que ele revelou em sua palavra. O fato de que estamos fazendo para Deus, o fato de que estamos fazendo por amor a Deus, o fato de que Deus é o alvo final de um coração bem intencionado, não desculpa a utilização de meios errados, de métodos, de estratégias equivocadas. Isso é da máxima importância. E Davi aprendeu esta preciosa lição. Davi cometeu o erro que veremos porque ele pensou muito acerca de si e ele pensou tão pouco acerca de Deus. Jesus, quando confrontou os saduceus que tentaram colocar à prova, ele deixou claro: o vosso erro é que não conheceis as Escrituras, o vosso erro é porque não conheceis o poder de Deus. Quando não conhecemos a Deus, então somos capazes de querer fazer algo para Ele, do modo que Ele reprova, do modo que Ele rejeita, porque faremos a revelia da sua revelação, da sua direção e da sua orientação. Saibam que a questão mais central de todas as questões é: quem é Deus? Quando você conhece a Deus, baseado na autorrevelação, na revelação que Ele fez de si mesmo, e hoje encontra-se registrada nas páginas das Escrituras da Bíblia Sagrada. Quando nós conhecemos sua natureza divina e também os seus atributos, então tudo o mais decorrerá. Tanto as doutrinas quanto as normas éticas derivarão de quem Deus é, de sua natureza essencial, e também das suas qualidades, dos seus atributos, do seu caráter. Por isso, a questão fundamental é quem Deus é. Davi cometeu o erro de ignorar isso, e o resultado foi fracasso. Mas graças a Deus, porque Davi aprendeu com seus erros. Davi não passou a vida dando murro em ponta de faca. Davi compreendeu que havia adotado uma postura errada e Deus, depois, posteriormente, o abençoou, como veremos, se Deus assim permitir. Portanto, acompanhemos a mensagem deste capítulo fantástico, o capítulo de 1 Crônicas, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: Davi, no primeiro versículo, consultou os chefes dos milhares e das centenas, isto é, todos os oficiais. Davi disse a toda a comunidade
de Israel, se estás de acordo e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as localidades de Israel e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco. Até aí, vejamos, Davi não seguiu o padrão autoritário, despótico de muitos líderes, como poderia ter seguido, porque afinal de contas ele era a instância última. Os três poderes estavam reunidos sob a sua monarquia, sob o seu reino. Davi, ele consultou, ele fez questão de reunir todos os chefes, todos os oficiais, todos os sacerdotes, todos os levitas, e ele os consultou, e ele pergunta assim: se estais de acordo? Quando Crônicas foi escrito, ele foi escrito depois do exílio, para aqueles que retornaram do exílio e queriam recomeçar e restaurar, e o padrão ideal de liderança dos futuros reis, para que não ocorresse os abusos de autoridade, de poder ocorridos nos 400 anos de história que Crônicas registrou. Então eles precisavam se modelar no exemplo, padrão de homens como Davi. Davi não foi um líder autoritário que baixou um decreto. Ele fez questão de ouvir, por isto ele consultou a comunidade de Israel, se estais de acordo. Depois ele declarou: se esta é a vontade do Senhor, agora demonstrando também que além e acima de ouvir a opinião da sua liderança, ele também estava preocupado se o que ele tinha em mente, o que ele tinha no coração, tinha de Deus a aprovação. Por isso ele declarou: se esta é a vontade de Deus. E qual foi então a sua proposta? Enviar comunicação e uma convocação a todos os irmãos, a todos os líderes de todas as partes. Ele cita o extremo sul e o extremo norte do seu reino para dizer que todos deveriam ser convocados para comparecer e para se reunir com eles. Então, Davi não se contentou apenas em ouvir a liderança maior, todos os chefes, sacerdotes e levitas. Ele quis ouvir a totalidade do seu povo. Ele convocou uma assembleia. O texto é: e se reúnam conosco. Reunir é um verbo que, via de regra, é usado não para descrever apenas uma assembleia deliberativa, uma assembleia administrativa. Também era uma assembleia, era culto. A palavra igreja, eclésia, é uma preposição que descreve o movimento de dentro para fora. E kalel é o verbo chamar. A igreja é constituída daqueles que foram chamados, convocados por Deus, de dentro das trevas, para sair das trevas para a luz, de debaixo do poder do diabo, para debaixo do domínio do reino do Senhor. A igreja é a reunião dos que foram convocados para serem filhos e filhas de Deus. Portanto, Davi convoca uma assembleia solene de adoração, que tinha, sim, também conotação deliberativa. E sabe qual foi a proposta que Davi fez? Aquela assembleia teria pauta única. E a proposta foi: e voltemos, verso de número 3, e voltemos a trazer conosco, a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul.
Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. É muito importante relembrar, e o livro de 1 Samuel nos informa que Eli tinha 2 filhos ímpios e, por ocasião da rebelião do povo de Deus para com Deus, eles foram derrotados na guerra, inconformados, tomaram a decisão de tirar a Arca da Aliança de dentro do tabernáculo da tenda que estava em Siló e levaram para o campo de batalha como se ela fosse um talismã, um amuleto, um objeto sagrado que por si só garantiria mecanicamente a vitória sobre os inimigos. E eles amargaram mais uma grande derrota. Os filisteus, então, pegaram a Arca da Aliança, de madeira, revestida de ouro, onde as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos estavam inseridas. E eles levaram a arca para o templo do deus Dagom. Vimos e sabemos pelo livro de Samuel que Deus pesou a mão sobre aquela imagem, daquele ídolo, daquela falsa divindade. Depois Deus pesou verdadeiramente, de uma maneira muito forte, sua mão contra os filisteus com pragas. E eles entenderam que era produto da ira de Jeová, do grande eu sou, do Deus de Israel, e eles devolveram a arca para Bet-Semes. E quando a arca chegou lá, carregada por um carro com bois, os homens daquela cidade olharam para dentro daquela arca e eles morreram. A arca, então, eles se desfizeram dela e ela foi levada, para a cidade de Kiriat Jearim, e ela ficou lá durante 20 anos, durante todo o período do reinado de Saul. A arca estava longe do rei, longe da capital, longe de Jerusalém. Saul não consultou a Deus. Saul mostrou que não era liderável, ensinável. Quando você quer fazer um discípulo, é muito importante saber se esta pessoa se permite liderar, se permite ensinar, quer aprender. E há pessoas que não querem se submeter, não querem aprender, e por isso elas não podem ser usadas por Deus. Saul, ao desobedecer as orientações de Deus através de Samuel, demonstrou ser um líder que não estava disposto a ser orientado. E o fato de não ter se importado com a Arca da Aliança, antes de ele assumir o trono, já não estar mais onde deveria estar, em Siló, lá na tenda, compondo a totalidade do tabernáculo, porque ela era fundamental. Esta Arca da Aliança era coberta com uma cobertura de ouro com 2 querubins, um de frente para o outro. Esta tampa se chamava de propiciatório, onde, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e aspergia. Era o dia da expiação, e o sangue era aspergido para propiciar a Deus, para desviar a santa e justa ira de Deus da pecaminosidade do seu povo. Saul não fez a menor questão de consultar o Senhor, mas Davi não. Davi demonstra, agora que ele tomou posse, agora que o seu reino foi consolidado, ele demonstra com esta atitude, Davi demonstra o fato de que ele verdadeiramente estava preocupado, ansioso, desejoso de ser divinamente orientado. Por isso, ele propôs, vamos trazer a arca, vamos colocá-la de novo dentro da tenda, do tabernáculo, no Santo dos Santos, para que nós voltemos a buscar a Deus, para que nós, antes de qualquer decisão, antes de executar qualquer plano, nós primeiramente consultemos ao Senhor e divinamente orientados, então, e somente então,
tomemos as decisões que precisam ser tomadas. Davi teve como prioridade buscar a Deus. É possível dizer que esse foi um dos primeiros e mais importantes atos de Davi como rei. E na sua primeira atitude, Davi, ele verdadeiramente priorizou buscar a Deus em sua vida. Por isso, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por isso, ele foi bem-sucedido. Ele pecou, ele não era perfeito, ele cometeu erros, mas a totalidade da sua vida foi uma vida submissa e abençoada. E ele, então, ouviu de toda a comunidade concordou, todos os chefes, sacerdotes, levitas e toda a comunidade, aquela assembleia, ele propôs, houve apoio, foi colocado em discussão, ninguém discutiu, por unanimidade, decidiram então, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. E eu quero lhe dizer o seguinte, nesta manhã, se você realmente quer ser um homem abençoado por Deus, uma mulher abençoada por Deus, se você verdadeiramente quer, almeja que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre você, como Davi, priorize Deus. Jesus disse, buscai primeiro o reino, a soberania, o governo de Deus. Não queira ver os outros obedecendo a Deus enquanto você está desobedecendo. Primeiro, queira se submeter a esse governo, a esse domínio, para que você possa então desejar que sobre o mundo e sobre as pessoas esse governo se estabeleça. Priorize Deus, consultá-lo, buscá-lo e você receberá orientação divina. E eu não tenho a menor dúvida de que toda pessoa que se sujeita, se submete e quer de coração ouvir o que Deus tem a lhe dizer, será bem-sucedido e será vitorioso. Faça como Davi. Dando prosseguimento, está escrito no verso de número 5, então Davi convocou todo o Israel, desde Sior, o ribeiro do Egito, lá no extremo sul, até Lebo-Amate, no extremo norte, para trazer a arca de Deus que estava em Quiriate-Jearim. É o que o texto diz. Davi subiu com todo Israel a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, que habita entre os querubins. Então, Davi, uma vez obtido o apoio e a unanimidade daquela assembleia, ele se dirige àquela cidade por onde a arca estava há 20 anos, fora do tabernáculo, da tenda. Davi vai com todo o seu povo numa grande procissão trazer a arca. E ele deixa claro, trazer a arca. E sabe o que a arca simboliza? A arca sobre a qual se invoca o nome do Senhor. Sim, ali era o local onde a tampa, como eu acabei de dizer, do propiciatório era colocada. E era ali que havia a expiação nacional na presença de Deus. A arca simbolizava a presença soberana, majestosa de Deus. A arca também é apresentada em crônicas como o estrado dos pés do Senhor. O seu trono tinha um estrado, onde os pés do Senhor repousavam. E a arca, portanto, era símbolo da presença, era o estrado dos pés do Senhor que se assentava sobre o seu trono. Ali o nome de Deus, o nome representa a pessoa, o nome do Senhor era invocado. E por mais de 20 anos não se invocava
o nome do Senhor diante da arca no dia da expiação. Então, a Bíblia diz, a partir do versículo de número 7, assim: eles tiraram a arca de Deus da casa de Abinadab, verso de número 7, e a levaram num carro novo, e Uzá e Aiô conduziram o carro. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus, com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Dá para perceber nos versos 7 e 8, que acabam de ser lidos, o fato de que Davi vai com todo o seu povo e eles celebram a Deus. Agora observem o erro de Davi, dos sacerdotes, dos levitas, de todos os chefes e de todo o povo. Eles carregaram a arca do mesmo jeito equivocado que os filisteus carregaram ao colocá-la sobre uma carroça puxada por bois. Eles fizeram o mesmo. Eles levaram a arca num carro novo. Uzá e Aiô conduziam o carro. Está escrito aí no verso 7. Então, Davi se alegrava diante de Deus com todas as suas forças. Ele cantava, ele tocava harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas, uma multidão, uma verdadeira banda, um exército de instrumentos celebrando a Deus. Mas Davi vai descobrir logo o quê? O que ele vai descobrir? Ele vai descobrir que, embora eles estivessem celebrando o Senhor de maneira exaltada, com todos os instrumentos musicais, eles estavam levando a arca da maneira errada, porque Davi não fez questão de consultar a revelação. Davi ouviu a voz de Deus através de profetas. Davi ouviu a voz de Deus diretamente, ele era profeta. Mas havia uma revelação escrita. Havia toda uma orientação registrada na lei de Moisés sobre como lidar e tratar com a arca. Mas ele ignorou, conscientemente ou não, os sacerdotes e levitas que eram os responsáveis. Todo sacerdote era levita, nem todo levita era sacerdote. E se ler no livro da lei, nós vamos ver que dentro da tribo de Levi tinha a família de Coate, os coatitas. Eles tinham a responsabilidade, porque de tempos em tempos a tenda era desmontada com todos os utensílios sagrados da tenda dos santos e dos santos, e era então transportada para outro lugar durante toda a peregrinação. E os coatitas eram os responsáveis por levar a tenda e todos os utensílios. Mas lá na lei de Moisés está escrito que ninguém deveria tocar naqueles utensílios, porque eles eram sagrados. E com que propósito não deveriam tocar? Porque morreriam. Sagrado. A arca era sagrada, era santa, era símbolo da santidade, do Deus 3 vezes santo. Mas, infelizmente, Davi, os sacerdotes e os levitas não levaram em consideração a revelação. Como disse antes, Davi quis fazer algo bom para Deus, louvando, bendizendo. O propósito foi nobre, o fim foi nobre, mas o meio foi errado. E quando você faz algo para Deus, importa o que você quer fazer e importa o método, a estratégia, importa o como. Não vale tudo. É para Deus, é para a glória de Deus, eu estou bem intencionado, vale tudo. Não vale tudo.
Existem muitas expressões hoje de adoração que é uma verdadeira bagunça, uma verdadeira algazarra. Estão tentando reproduzir em cultos o que se faz no mundo, em shows no mundo, tentando reproduzir um modelo de se alegrar como se Deus quisesse ser adorado dessa forma. E sabe o que aconteceu? Verso 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali diante de Deus. Observaram a gravidade disto? Que triste, não é verdade? Que triste. Vejam bem a tristeza do que aconteceu. Uzá e Aiô estavam dirigindo o carro. E, ao dirigir o carro, os bois tropeçaram. A arca ia cair. E eles, muito bem intencionados, eles estavam 100% agindo de boa fé. O que todo israelita temente a Deus faria, naquela hora, naquele momento, era segurar a arca. Um objeto sagrado, ele não pode cair de jeito nenhum. Uzá deveria ter sido aplaudido, um herói, um verdadeiro herói, porque ele segura a arca da aliança. No entanto, Uzá e Aiô, eles não entenderam a natureza sagrada daquela arca. Eles não compreenderam isso de jeito nenhum, porque pensaram muito sobre eles mesmos e não pensaram sobre Deus. A Bíblia diz de modo categórico, veja aí novamente, versículo 9 e versículo 10, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali, diante de Deus. Bem, muita gente lê essa passagem e diz: que Deus terrível, que Deus injusto. Deus deveria ter agradecido, abençoado, parabenizado Uzá, um verdadeiro herói que tão bem intencionado e com tanto zelo segurou aquela arca para não cair. Mas era um objeto sagrado, ninguém pode tocar. De acordo com a orientação da lei, aquela arca tinha argolas, 2 argolas de cada lado, varais, 2 varais, um de um lado, outro do outro, pelas argolas. E os sacerdotes, os levitas, os da tribo de Levi, sobre seus ombros, levariam a arca, proibidos de nela tocar, porque ela era sagrada. Ela era um símbolo da própria presença de Deus. E pecadores, indignos, rebelados, cheios de maldade, de iniquidade, não podem tocar no que é sagrado. Deus é santo. O profeta Miqueias diz que Deus desceu do alto sobre os altos dos montes. Imaginem os mais elevados montes do Oriente, imaginem. E Miqueias diz que os montes se derretem como cera, porque a criação não suporta o resplendor, a glória da santidade de Deus. O que dirá vis pecadores como nós? Vejam aí, no livro de 1 Samuel, capítulo 6, está escrito aí,
Vamos juntos ler o que está escrito e também no livro do profeta Isaías. O que está escrito ali sobre as orientações que eu acabei de dizer. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes. Por quê? Porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu 70 homens do povo. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o havia ferido com tão grande matança. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia permanecer diante do Senhor, este Deus santo? Eu quero que você veja bem essa pergunta, e ela está correta. Quem poderia permanecer diante do Senhor, este Deus santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Enviaram mensageiros habitantes de Quiriate-Jearim para lhes dizer: os filisteus devolveram a arca do Senhor, vinde e levai-a para vós. Vejamos o que está escrito agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, aquela maravilhosa visão. Isaías, não é? No ano em que morreu o rei Uzias, disse Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos irmãos, os serafins, os querubins, anjos da mais elevada categoria, que estão lá nos céus, ao redor do trono, são anjos santos que não caíram, não são anjos pecadores. Se eles com 2 asas voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto, se eles não podem olhar para Deus e clamam: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, quem é o homem vil, pecador, caído, inconverso, irregenerado, para acreditar que ele pode ter contato com o Deus Santo? A pergunta daqueles homens: quem pode estar em pé diante de um Deus santo? Ele é santo, não pode. A santidade de Deus, a palavra santo e santidade, literalmente quer dizer separado, distinto. Esta palavra revela a própria natureza divina, a divindade de Deus. A natureza de Deus, que é divina, é santa, é moralmente pura, ela é distinta da criação. Deus está além, acima, à parte, porque é separado e distinto e transcende toda a criação. A grandeza de Deus é maravilhosa e é extraordinária. Pecadores não podem. Esta palavra santo descreve quem Deus é. Pecador nos descreve. Santo descreve a divindade, que exige e tem direito de ser adorado. E pecadores precisam adorá-lo do seu jeito. E esse foi o erro de Davi. Esse foi o erro dos demais. E para quem, e nós vamos ver agora, você pode observar aí, a partir do verso de número 11. Davi irritou-se porque o Senhor tinha ferido Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Perez Uzá até o dia de hoje. Davi ficou irritado, furioso, indignado, porque o Senhor feriu mortalmente, sumariamente Uzá. Talvez Davi pensasse: Deus deveria tê-lo parabenizado, abençoado pelo seu zelo. Davi pensou muito acerca de si e de Uzá e pouco a respeito de Deus.
por não conhecer as Escrituras, e se conhecia as orientações sobre como lidar com a arca, objeto sagrado que não pode ser tocado, estava claro para não morrer, muito claro isso lá, ele ignorou ou não fez caso. E ele também não conhecia a santidade de Deus. Por isso, ele ficou dessa maneira. Não é assim que nós também ficamos, quando a mão de Deus pesa, quando passamos adversidades, quando passamos por situações que nós sabemos que é a mão de Deus, nem toda dor, nem todo sofrimento é produto do juízo, do castigo ou da disciplina de Deus. Não, eu não estou dizendo isso porque a Bíblia não afirma isso, mas ela também diz que Deus disciplina, que Deus pesa a mão e que Deus castiga quando nós nos insubordinamos e não queremos obedecer a Deus, a sua palavra. A mão de Deus pesa. E Davi ficou irritado, furioso com Deus, porque ele feriu mortalmente Uzá. Ali, Davi ainda não tinha se dado conta de que Deus é santo e de que nós só sobrevivemos graças à sua misericórdia. Deus havia estabelecido e providenciado um sistema sacrificial, onde um cordeiro, o salário do pecado é a morte, era imolado. Aquela vida que recebia simbolicamente a pecaminosidade humana era ceifada, o justo no lugar do injusto, para que aquela vida, justiça fosse feita, o salário do pecado, a morte, o justo juízo de Deus, mas também a misericórdia, porque sem derramamento de sangue não há perdão, porque quando a justiça de Deus é satisfeita, a ira de Deus é desviada. É muito importante compreender. Não se irrite com Deus, não fique furioso. Se Deus estiver te disciplinando, se arrependa, reveja, corrija-se. Veremos que Davi, ele percebeu, ele compreendeu depois o seu erro. E ele não ficou dando murro em ponta de faca, como gente que erra, que sofre e que fica furioso porque está sofrendo, fica revoltado porque está sofrendo e, ao invés de rever-se, reexaminar-se para detectar onde eu estou errando, continuam e o fim é trágico. Graças a Deus, Davi não foi assim e eu peço a Deus que você também e eu não sejamos desse jeito. O texto bíblico continua a partir do verso de número 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a mim a arca de Deus? Bem, esta palavra de Davi, ela, do cronista sobre o medo de Davi, é digna de que reflitamos, porque em toda a Bíblia, o temor a Deus é recomendado. O temor é: eu sei que Deus é zeloso, eu sei que Ele é o Deus da vingança, eu sei que Deus é um fogo consumidor, eu sei que a palavra de Deus não cai por terra, eu sei que Deus cumprirá o que disse. Tem pais que prometem coisas para os filhos desobedecem e os pais cumprem, e os filhos deduzem: meu pai, minha mãe não cumpriram a promessa. Eles disseram que eu não ganharia o presente e eu ganhei, apesar de ter errado. Então, deixam de temer os pais, perdem o respeito, perdem o temor, perdem a reverência para com os pais, desacatam os pais. Por quê? Porque os pais não cumprem o que dizem, mas Deus cumpre o que diz. E ao punir, porque estava escrito na lei, não toque no objeto sagrado para que não morrais. E morreu. Então Deus só cumpriu o que ele tinha dito, o que ele tinha revelado. Agora, esse medo de Davi não foi o temor saudável
da reverência, daquele que respeita a Deus. Não, foi medo naquele sentido pagão mesmo. Medo como se Deus fosse uma divindade qualquer, um falso Deus, quando em várias tribos indígenas e em vários lugares do mundo, uma enchente, um raio, qualquer coisa assim, Deus, as divindades estão iradas, caprichosas, melindrosas, ficavam iradas e puniam a humanidade. Não, a Bíblia é clara, Deus é santo. Deus só se opõe ao mal, ao pecado, à injustiça, à idolatria, à iniquidade. A santidade de Deus repudia o mal e somente o mal. Só o mal acende a ira de Deus. Deus não é caprichoso, irascível, descontrolado, irritado, ele castiga as pessoas, não. Davi equiparou Deus aos falsos deuses agora, como se ele fosse assim, e ele teve medo. Quem não deve, não teme. Se Davi tivesse seguido as orientações que estavam escritas na lei, se os sacerdotes e levitas que Davi convocou para a assembleia tivessem dito, Davi, não é assim. Deus orientou-nos como fazer. Não vamos carregar a arca num carro puxado por bois. Davi, está escrito na lei. Deus disse que a arca é sagrada, não toque para que não morrais. Mas eles não disseram. E porque desprezaram a revelação, ignoraram as orientações, os preceitos, as orientações de Deus, colheram o resultado da sua desobediência. E é isso que eu quero destacar. Não tenha medo de Deus. Deus ama você. Agora, Ele cumprirá sobre mim, sobre você, o que Ele disse. E se nós desobedecermos, Ele cumprirá o que Ele disse. E se nós obedecermos, Ele também cumprirá o que disse. Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus é fiel a Ele e à verdade dEle. E quando você se coaduna, se submete à verdade dEle, então Ele faz o que Ele prometeu prosperar. Ele faz a sua palavra, Ele não deixa com que ela caia por terra. Então, não é para ter medo de Deus. Deus é amor, Deus é bom, Deus é compassivo, é misericordioso, Ele é santo, Ele detesta, Ele odeia o mal. Então, ter medo de alguém assim, Ele é bom. Jesus disse, quereis falar sobre o que é bom? Só Deus é bom. Mas nós temos que temer, temos que saber, espera aí, Deus disse que se eu desobedecer, eu serei punido. Honra teu pai e tua mãe, e vem promessa de bênção. Se eu honrar pai e mãe, serei abençoado. Deus diz, não adulterarás. Lá em Hebreus, fala sobre que Deus não deixará impune os imorais e os adúlteros. Ora, se eu cometo imoralidades e adultero, Deus fará o que Ele disse. Então a reverência, o respeito é, Deus não deixa sua palavra cair por terra. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele vai cumprir na minha vida, tanto para abençoar quanto para castigar. Então eu não tenho que ter medo dEle. Eu tenho que respeitá-lo. O temor diz que o temor desviou Jó do mal. O temor me desvia do mal porque me faz pensar, Deus não deixa o pecado impune. Por que as pessoas hoje, elas roubam tanto? Porque há impunidade. Elas não são julgadas, elas não são condenadas, elas não são presas, elas não pagam pelo que elas fizeram, elas não devolvem o que elas roubaram, então o crime compensa. Mas Deus não. Deus não vai deixar o pecado impune. Se eu sei disso, então eu vou evitar o mal, eu vou evitar a desobediência, eu vou evitar fazer aquilo que lhe desagrada. Simples assim. Aquele medo de Davi não é um medo recomendável. Temor, sim,
é recomendável. E aí diz no verso de número 13, assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom em sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Estão vendo? A presença da arca naquela casa trouxe a bênção de Deus sobre ela e tudo o que lhe pertencia, para mostrar que Deus é bom. Deus não faz o mal. Davi ficou com medo. Eu não vou levar a arca para Jerusalém. Sei lá o que Deus vai fazer. Olha o que ele fez com Uzá. Um herói segurou a arca. Olha, Deus o fulminou. Eu não vou levar, eu não quero isso perto de mim. E Davi desistiu. Mas durante 3 meses, a família de Obed-edom e tudo o que esta família tinha fora abençoada como consequência de estar hospedando a arca do Senhor. Para concluir, eu quero lhe dizer que não temos por que ter medo de Deus, devemos temê-lo, devemos lembrar que se eu quero fazer algo para Ele, tem que ser do jeito dele. Eu quero adorar a Deus, vou pular que nem maluco, vou fazer trenzinho dentro de igreja, vamos ficar gritando e fazendo algazarra na igreja, como se faz aí nos grandes shows do mundo. Nós vamos reproduzir modelos assim. Um pastor chegou de surpresa lá no culto jovem de sua igreja, o som, decibéis altíssimos, fumaça, todo mundo pulando, um chamado música gospel de heavy metal, um negócio pesado, e disseram, é jovem, senão eles vão embora da igreja. Então, era Deus quem os atraía e os conservava, ou era aquele tipo de adoração? Se é que é adoração. Não estaria o povo de Deus com dor de cotovelo, querendo estar lá no mundo? Mas como não pode, então vamos trazer o mundo para ser o nosso modelo de culto. Vamos reproduzir, porque aí eu trago um visitante e ele vai dizer, nossa, igualzinho como é lá. Então, lá, aqui melhor, pelo menos aqui ninguém fuma, bebe, usa drogas, é um ambiente melhor. É isso? Deus é digno de adoração, mas Ele não precisa da sua adoração e nem da minha. Davi celebrou o Senhor, mas não celebrou como Deus queria. Adoração é coisa séria. Deus é santo. Tenhamos reverência. Ele é sagrado, Ele é santo. Somos pecadores. Se queremos adorar a Deus, adoremos como Deus se agrada a ser adorado. Se queremos servir a Deus, sirvamos Deus de acordo com sua revelação. Eu concluo dizendo, Davi tinha escrito na revelação toda a orientação, mas ele não a consultou. Consulte a revelação, consulte a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus. Para isso tem escola bíblica, para isso tem discipulado, os cultos com as mensagens expositivas da palavra, os estudos bíblicos. Nunca tivemos tantas Bíblias de elevada qualidade com estudos bíblicos. Nunca se produziu e publicou tanto livro, tanta coisa para crescer. Aprenda, estude, para fazer para Deus do modo de Deus. A minha oração é que Deus, o Senhor, te abençoe rica e abundantemente.